Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, é uma gratidão no nosso coração poder estar reunido juntamente com os nossos irmãos nesse dia especial, Pai, onde nós nos reunimos para termos, ó Pai, um companheirismo contigo, para ouvir o Senhor falar conosco, poder ver e olhar na face de cada irmão e sentir, Pai, o quanto eles têm lutado, o quanto eles têm batalhado para estar aqui. E o Senhor tem trazido aqui, Senhor, para poder sentar e ouvir a Tua palavra, Senhor. O Senhor nunca tem nos decepcionado, o Senhor sempre tem nos ajudado e nunca saímos de uma reunião sem que o Senhor nos ajude, Senhor. Lembramos daqueles que não puderam chegar nesse momento, lembramos da irmã Raquel, juntamente com o irmão Luir, a sua recuperação, da sua saúde. Lembramos também do irmão Claumiro, nossos irmãos, Pai, que tinham o desejo de estar aqui, mas por circunstância eles não estão nesta manhã, Senhor, nesse dia. Então nós oramos e pedimos que a mesma unção, a mesma bênção que está caindo sobre nós, também nesse momento possa cair sobre seus corações, Pai. Somos uma família e estamos em unidade. Pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Bom dia com Jesus. Mais uma vez Deus tem nos dado graça de estarmos juntos e a gente fica feliz em poder olhar para os nossos irmãos e vê-los bem, né? Graças a Deus até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém. A Maria, o Milton e a Jaro já estão de volta, né? Amém. Guardado e protegido por Deus. Irmão Pâmela e irmão Eliezer também estiveram em Goiânia, longe, já estão de volta, graças a Deus, né? A gente fica feliz e agradecido a Deus por Deus cuidar de cada um de nós. Somos abençoados em todo o tempo. É bênção sobre bênção a cada dia, né? Estamos felizes pela recuperação da irmã Raquel também, né? Está se recuperando. Vocês estão cuidando bem dela? Camille? Porque as noras estão cuidando mais do que os filhos. É verdade isso? Ou não? É verdade. Tá bem. Deus abençoe vocês, né? A gente fica o mês todo orando e esperando por esse dia. Dia de nós nos encontrar todos e poder estar juntos. Lembrando do companheirismo, lembrando da escola, da ceia. E a gente fica ansioso, né? Ansioso para esse dia. E na semana da ceia é uma semana que a gente fica ali. E às vezes eu levanto 5h30, 6 horas. E às vezes eu trago umas quantas mensagens lá para o meu lugar de meditação. Fico lá e olha uma, olha outra. E às vezes Deus toca no coração da gente essa. E a gente medita. E Deus é o que nos tem nos abençoado até aqui. Amém.
E nesta manhã nós vamos meditar na mensagem. Nós estamos meditando Israel e a igreja, mas nesta manhã nós vamos falar sobre influência. Uma mensagem muito poderosa para a escola, e eu creio que nós vamos ser ajudados por Deus. Creio que Deus falará comigo. Às vezes nós meditamos e quando chegamos aqui no púlpito, Deus muda as coisas e nós falamos coisas que nunca pensamos. Mas eu creio na direção de Deus. Eu creio verdadeiramente na direção de Deus sobre nós. Nós estamos nos aproximando de mais um recanto e as nossas orações têm sido para que Deus nos ajude e nos dê um bom tempo, orando sempre pelo pastor Jonas e também por sua equipe, pela a comissão, né, que atende nós ali. E dessa feita nós vamos orar também pela irmã Kelly, que também vai estar ali, e foi convocada para estar ajudando ali na comissão. É uma coisa que Deus tem que dar força e graça. Não é simplesmente por ir, é servir. Servir o povo de Deus. E se tem uma coisa que é maravilhoso, é servir. Né? Eliezer e a irmã Pâmela já serviram ali, né? É cansativo, né? Muito. Mas é prazeroso. No final você vê que você fez alguma coisa por alguém. Você deu um copo d'água, você alcançou alguma coisa, você lavou uma vasilha, você já fez alguma coisa. Nós temos essa experiência, os irmãos aqui no Recanto Nascer do Sol também fazem isso, né? Mas é prazeroso no final, é cansativo. Você diz, mas para quê? Eu poderia sentar e só ser servido, ou ficar na minha casa. Mas você fazer algo assim é gratificante. Eu sei disso, porque isso está em nós, servir. O povo de Deus é um povo hospitaleiro. Faz tudo que pode para servir o povo de Deus. Amém? Dar um copo de água a um filho de Deus tem recompensa. Você simplesmente dar um copo de água. E isso tem um significado muito grande. Você não faz aquilo pensando em receber. Você faz isso porque já está no seu coração, na sua alma. Você fazer algo, aquilo é automático. É uma coisa assim que eu tenho que fazer o bem para receber o bem. Você faz o bem porque o bem está dentro de você. Amém? O bem já está dentro de você. Então por isso que você faz essas coisas. Nós vamos ler a Bíblia nesse momento, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 6. A leitura é um pouquinho extensa, mas nós vamos ler essa leitura. Depois nós vamos meditar na mensagem, que vai nos ajudar muito. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Graças a Deus. A Escritura diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com as 2 voava. E clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra estava cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de
lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E ela tocou na minha boca e disse: Eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouviu a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos dar, partir o pão da vida para nós e nos alimentar nesse momento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus. Poder sentar. É tão maravilhoso você meditar nessas mensagens. Ela é a fonte de todo o nosso, o que nos nutre e nos alimenta. E essa mensagem o profeta de Deus trouxe para nós. Ele pregou no dia 13 de outubro de 1962, no Tabernáculo Brana. E ele fala nessa mensagem algo muito importante, falando sobre Isaías. Ele diz aqui no parágrafo 31, falando sobre influência, mas ele vem contando a história de Isaías e Uzias. Uzias era um rei, Isaías um profeta. Uzias, ele foi ungido a rei numa idade de 16, 17 anos, um jovem, como Isaías também tinha mais ou menos a mesma idade. E o profeta vem mostrando isso para nós. Ele disse: eu sempre gostei de Isaías. Ele foi um dos profetas maiores, profeta Isaías. Se você pegar e ler a carta de Isaías, o livro de Isaías, ele tem 66 capítulos. E nesses 66 capítulos, tem 66 livros da Bíblia. Ele falou desde Gênesis até Apocalipse. Foi um dos maiores profetas da Bíblia. E ele disse: Isaías escreveu 66 capítulos. E ele começou com o princípio da criação. Se você começar a ler lá, desde o primeiro versículo, capítulo, e no meio ele apresenta o Novo Testamento, e falando de João Batista, e no capítulo 56 a 60, ele termina no grande milênio. Gênesis através do Novo Testamento até Apocalipse. Isaías falou sobre isso, né? E o profeta continua dizendo: grande homem foi este Isaías. Finalmente morreu como um mártir sob pena de morte. Foi um homem que foi cerrado, cortado. Morreu sob pena de morte. E uma das coisas que o profeta diz aqui no parágrafo 32, ele diz: cada homem cheio do Espírito da Bíblia morreu sob perseguição sobre o governo federal. Cada homem da Bíblia, cheio do Espírito Santo, morreu sob perseguição do governo federal. Cada um deles, e que você pode pensar: Moisés, os filhos hebraicos, Daniel, Isaías, foi cerrado em pedaços com uma serra. Um dos maiores profetas foi cerrado com uma serra em pedaços.
E adiante João Batista, cada um dos apóstolos, Jesus ele próprio, todos morreram sob pena de morte ou pena do governo federal. Não tinha ordem para ser mortos. Veja só, e de acordo com a maneira que as coisas estão se empilhando, vai haver mais testemunhos acrescentados. O profeta falando para nós, vai haver mais testemunhos acrescentados ao deles um dia. Está vendo? E se alguma vez houve um tempo que nós devemos manter-nos unidos, é agora. Amém. Irmão, eu creio que Deus está unindo o seu povo. Amém. Agora essa união não é uma unidade com Cristo. Amém. Há uma diferença nós estarmos unidos aqui. Você está unido com Cristo. Amém. Às vezes pode ter uma igreja de 1000 pessoas e só 5 estão unidos com Cristo. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. É isso que Deus está trabalhando no mundo, com todos os eleitos. Essa unidade é com Cristo. Não é uma unidade na igreja. Eu estou lá na igreja. Eu sou do tabernáculo da fé. Eu congrego lá. Mas você está unido com Cristo? É um tempo que nós temos de estar unidos com Cristo. Amém. Aleluia. Então é muito importante isso. O profeta vem falando: eu suponho que vocês ouviram dizer outro do encontro que está dando em Roma. E eles estão aproveitando muito ali. E eles vão começar um reavivamento. Será um reavivamento de amplitude mundial. Seguramente. De volta a esse assunto, chegamos aos 7 selos. Veja, agora o profeta volta e diz: o rei Uzias era um menino pastor, e ele amava o campo, e ele reinou durante o tempo da profecia de Isaías. Isaías havia aprendido com um dos profetas maiores, e eu creio que foi Zacarias, que Isaías obteve o entendimento através dele, que era um profeta enquanto Isaías surgia em cena. Isaías foi chamado e ele foi um profeta. Profetas não são simplesmente feitos pelo homem. Profetas nascem profeta. Aleluia. Graças a Deus por Deus ter nos dado profeta, que nasceu profeta, para nos trazer esses ensinamentos que nós temos. E o irmão Brana continua dizendo: há um dom de profecia que entra na igreja, que as pessoas dão uma profecia. Isso está na igreja. Muitos membros do corpo de Cristo podem fazer isso, sob uma inspiração. Porém, um profeta é colocado na igreja por Deus, predestinado para o dom de profeta, ou o dom de ser profeta, não um profetizador. Graças a Deus por isso, por Deus ter nos dado um profeta para nos mostrar essas coisas. Não alguém que levanta: Deus me mostrou isso, Deus me mostrou aquilo. Nada disso. Agora nós encontramos que esse jovem se tomou o trono. Esse jovem Uzias, né? Se você quiser anotar, a escritura é Crônicas capítulo 26. Pode-se ler onde diz que Uzias, depois que seu pai morreu, Amazias, depois que ele morreu, sendo um homem justo. Olha só, irmão, o segredo é até o fim.
A coisa não é você simplesmente foi bom, é continuar sendo bom. Amém. É ir até o fim. Então o profeta vem mostrando que ele assumiu o trono do seu pai. Mas ele era um homem justo. E ele havia se afastado do Senhor, o pai de Uzias. E foi morto pelo próprio povo. Uzias, melhor dizendo, tomou lugar como rei. E ele foi estabelecido sobre o trono e ungido na idade de 16 anos. Ele assumiu ali. Apenas um rapaz, porém ele estava na fila para ser rei. Todavia, sendo apenas um jovem, ele procedia bem. A Bíblia diz que ele teve um pai pio e uma mãe pia. Olha a importância de ser um pai cristão e ser uma mãe cristã criando seus filhos. E ele quase não podia ser alguma coisa diferente, com tal influência, a não ser um rapaz pio, porque isso havia sido o que tinha sido colocado diante dele o tempo todo. Você sabe o que eu penso? Todos têm sua própria opinião, porém um dos maiores, e na minha opinião, o maior presidente que nós alguma vez tivemos nessa nação foi Abraham Lincoln. O irmão Branham fala sobre isso. A opinião dele, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos foi Abraham Lincoln. Agora ele vai falar o porquê. Agora não porque ele era um republicano, porém porque ele foi o que foi, um homem pio. Ele foi criado para servir a Deus. Desde pequenininho. Ele foi criado para aquilo, servir a Deus. Isso aqui para nós já é uma escola. Nós podemos ensinar os nossos filhos a servir a Deus desde pequenininho. Você poder trazer ele ao altar, achei lindo aqui, irmão Kia trazendo a sua filhinha no altar, orar. É maravilhoso. Você sabia que você está ensinando desde o ventre. Você poder trazer o altar. Ela vai saber, ele vai saber que ali é o lugar de você encontrar forças. Isso é criar seu filho, ensinar ele no caminho do Senhor, servir a Deus. E o irmão Branham continua dizendo, ele foi criado para servir a Deus. E ele disse, se há algo que eu desejo dar louvor, ele disse, ou pelo que minha vida foi influenciada, e foi uma mãe pia. Olha o ofício de uma mãe. Os irmãos estão compreendendo? Que ensinou a orar e conhecer a Deus. Ensinar a orar. Conhecer a Jesus como seu Salvador. Agora o profeta fala uma coisa muito importante aqui para a gente poder meditar, irmãos. Sua família é o que você é. É forte isso aqui, mas é a pura verdade. Sua família é o que você é. Você cria o seu filho em um certo meio ambiente, tem 98% melhor chance de andar certo do que tem de você criar no caminho errado. Então a Bíblia diz, e Salomão falou isso também, cria o menino no caminho que ele deve andar. Amém. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém. Ser criado corretamente
ensine seus filhos a fazer o correto. Eu sou muito grato a Deus pelos pais que Deus me deu. Amém. Sempre ensinaram a fazer o correto. Amém? Você também deve dar graças a Deus pelos pais que você teve. Qualquer coisa que você vê, você é um pai que vai chegar e dizer: meu filho, não está certo. Não está certo isso. Não achar bonito quando faz uma coisa errada. Ah, fez uma coisa errada. Né? Nós estamos numa escola para aprender essas coisas. Amém? Nós somos uma influência. O profeta vai falar sobre isso aqui, mostrando para nós. Então ele diz: sua família é o que você é. Cria seu filho em um certo ambiente e 99 ou 98% melhor chance de andar certo. Agora, ser criado corretamente, ensine os seus filhos a fazer o correto, ser honestos, ser sincero e justo, mesmo quando estiver na escola. Olha de onde tem que começar. Até na escola. Muitas vezes as crianças são propensas a copiar um dos outros. E a gente também, né? Todos nós somos propensos a isso. Ele diz: porém eu penso que quando que você simplesmente conseguir as coisas por si próprio, coisa boa é você estudar para aquilo. Conseguir por si próprio. Você pode dar valor à prova com boa nota. Você sabe, se você vai ter um teste no dia seguinte, ao invés de ficar andando por aí toda noite, levantar na manhã seguinte e pensar: eu me assentarei perto de fulano, Beltrano, eles são inteligentes, e logo eu irei copiar deles. Se você pouco antes do papai conceder graça à mesa do café, olha, aqui está um conselho para as crianças. E é o que nós devemos ensinar isso aos nossos filhos. Mombrana diz assim: se você pouco antes do papai conceder graça, orar pelo café, você simplesmente disser: papai, lembra-se de mim hoje, eu tenho que fazer um teste de química. Ou seja, o que for. Então quando você ora, papai, diga: Deus, abençoa João, abençoa Maria e seus testes hoje. Eu lhe digo, olha o que o irmão Brando disse, é conselho do irmão Brando para nós. Mudará o curso dos acontecimentos. Bom, isso é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Ensinar nossos filhos a colocar Deus em primeiro, antes mesmo do teste, da prova, do colégio. E o irmão Brana continua nos mostrando e nos ensinando, e eu aprendo com isso também. Não importa a idade, nós aprendemos isso. Ele disse: lembre-se, nós podemos ter o que nós queremos quando pedimos com fé. Crendo, Jesus disse: todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Não tendes, porque não pedirdes, e não pedirdes porque não credes. Por que você não pede? Por aquilo que você não está conseguindo. Às vezes nós não conseguimos uma coisa que nós tanto queremos. Aqui nós vamos parar um pouquinho e pensar na nossa vida, até no nosso dia a dia. Às vezes nós queremos um trabalho melhor, nós queremos alguma coisa, ou queremos vencer alguma coisa e não conseguimos.
Mas por que não pedimos? Nós não pedimos, muitas vezes o profeta está nos dizendo que nós não cremos. Quando você crê, você pede. Os irmãos estão compreendendo o que o profeta está nos dizendo? E tudo isso nos traz, abre um leque grande para nós ver nas nossas vidas. Isso abre para nós. Ele disse: pedi abundantemente para que o vosso gozo seja completo. Às vezes nem alegria nós temos. Você pode pedir, não só um pouquinho, mas peça bastante. Amém? O nosso Deus é um Deus de abundância. Ele não vem dar um pinguinho de coisas. Ele dá muita coisa para nós. Aleluia! Nosso ensinamento, olha só o que nós precisamos. O irmão Brando diz: eu gosto disso. O nosso ensinamento correto. Amém? Você crê que o nosso ensinamento é correto? Amém. Somos um povo bem ensinado. Glória a Deus. Então você é ensinado a dizer: diga a coisa correta. Faça a coisa correta. Pense a coisa correta. Sempre esteja pensando correto. E eu tenho um lema, um pequeno lema: faça o correto, este é seu dever para com Deus. Pense correto, esse é o seu dever para consigo mesmo. E você está fadado a sair bem. Amém? Amém. Graças a Deus por isso. E o irmão Brano vem mostrando para nós aqui algo tremendo para nós. Você não pode andar para o leste e ao oeste ao mesmo tempo. Vou para Porto Alegre e vou para Trindade. Peguei o caminho, estou para onde? Está indo para Porto Alegre, mas está indo para Trindade ao mesmo tempo. Para onde você está indo? O arrebatamento para o céu. E para o mundo também. Vê que uma coisa é seríssima. Nós temos um destino. Nós temos um objetivo. O que está nos influenciando aqui? Para onde está nos puxando? Para que lado estamos indo? Então o profeta diz: você não pode andar para o leste e ao oeste ao mesmo tempo, nem pode andar certo e errado ao mesmo tempo. Eu estou certo, mas estou errado. Não, eu estou certo. Amém? Graças a Deus por isso. Não importa o quanto você pense que está indo em outra direção, se você não estiver viajando corretamente para o oeste. Você não está indo para o leste se você estiver indo para o leste. Deste modo, esse jovem rei, sendo influenciado pelo seu pai, quando ele era um jovem, ensinou a Israel os preceitos de Deus. Então, subitamente, ele se mudou em seus dias e ensinou contra Deus. Isso aconteceu com o pai de Uzias. Ele era justo, temente a Deus, de repente virou contra Deus. Deste modo, veja só, e o seu próprio povo, ele foi morto pelo seu próprio povo. Parecia ter sido uma grande lição para Uzias. As coisas que acontecem, irmãos, tem que ser lição para nós. Por isso que o profeta de Deus, o apóstolo Paulo, fala em sua carta, ele disse: não caímos como eles caíram. Israel, essa mensagem de Israel e a igreja vem mostrando para nós essas coisas. Deus tem um propósito para conosco. Amém. Agora nós temos que permanecer na linha do dever. Olhar essas coisas. O rei Uzias viu aquilo. Ele não poderia, aquilo que aconteceu com ele, para frente, o irmão Bruno vai falar sobre esse homem.
O pai dele já tinha acontecido aquilo. Aquilo deveria ser uma lição para ele. E o profeta vem e diz: parecia ter sido uma grande lição para Uzias sobre isso. Porém, nós encontramos que quando Uzias tomou o trono, ele iniciou corretamente que seu pai iniciou, trazendo de volta as coisas de Deus, trazendo Israel de volta à adoração a Deus. E enquanto estiver fazendo isso, Deus sempre estará abençoando. Ele se fortaleceu, e eu sempre quero estar grato por ele em seus dias de jovem, porque ele nunca fez jogo político, ainda que a política talvez estivesse contra ele, todavia ele permanecia exatamente sobre a linha de Deus. E isso impressionava esse pequeno jovem profeta de tal modo, ao ponto que ele se tornou um herói. Uzias se tornou um herói para Isaías. Ele foi um exemplo para Isaías, o profeta. Isaías foi ao castelo para permanecer com ele, ao palácio do rei, e ele chamou, e ele gostava de Isaías. Uzias gostava de Isaías, a ponto de chamar para o palácio. Veja só. E ele também era jovem, e eles juntos eram amigos de peito. E como esse rei, quando ele saía ali, algum dos homens de política entrava e dizia: nós devemos fazer assim. O rei Uzias primeiro buscava o Senhor. Glória a Deus. Grande Deus. Deus, conceda-nos um presidente assim. Glória a Deus. O irmão Brana orando: Senhor, conceda um presidente assim. Glória a Deus. Busque, conceda-nos pregadores. Glória a Deus. Buscar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Isso deve ter sido uma grande influência, porque Isaías o amava, porque ele via que era um grande homem. E ele permaneceu firme e sólido por Deus. Você sabe, todo o tempo, nos dias em que nós vivemos, nas coisas que nós fizemos, olha o conselho de Deus para nós. Lembre-se, o público não olha somente para o pastor, da maneira que ele parece e vive, eles também olham para os leigos. Você é uma influência para alguém. Alguém está te observando. Oh, como é uma pena como nós pensamos na igreja. Algumas vezes, se o pastor pertence a uma certa organização, algum clã, ou uma organização envia uma certa igreja, e algumas vezes as mãos desse pastor estão atadas por essa organização. E o pequeno companheiro deseja servir ao Senhor, e ele pensa: foi ensinado que essa é quase que a única maneira que pode fazer, é ao servir a sua organização. E se ele levantasse e pregasse o que a palavra disse, a igreja o destituía por votação. Então ele tem medo que não tenha chance então de pregar o evangelho. Mas graças a Deus que aqui Deus tem nos dado um povo. Amém. Oh, Deus. Que nós podemos pregar a mensagem do profeta. Amém. Aleluia. Eu sou agradecido a Deus por isso. Glória a Deus. Porém, o que nós necessitamos nos púlpitos hoje é de homens como Uzias era. Glória a Deus. Não tinha medo de perder, não tinha medo de nada. Simplesmente ele queria ver se era a vontade de Deus. O que nós precisamos, irmãos, é a vontade de Deus. Amém. Veja só. Não importa que a política de sua igreja ou a política de qualquer outra coisa, ele agia para agradar a Deus completamente e esperava até que ele encontrasse o assim diz o Senhor. Amém. E
E esse pequeno profeta, jovem, companheiro, mais ou menos na sua idade, Isaías, né? No templo dele, com ele, eles desciam junto e oravam. Então imagina um rei, ungido a rei, um profeta, iam tomar uma decisão, alguém falava, ó, temos que mudar tal coisa, temos que fazer assim. Esse rei vinha junto com o profeta ao templo, vamos orar, vamos esperar o assim do Senhor, se é, então vamos fazer, se não é, irmão, assim é a nossa vida. Senhor, é a tua vontade? Eu estou para fazer esse negócio, é a tua vontade? Se é, então Deus vai falar. Se não é, então vai para lá. Eu quero estar na vontade de Deus. Aleluia! Então esse jovem, por isso que o irmão Branco disse, eu queria mais pessoas assim. Então eles oravam, pediam a vontade do Senhor e então comparavam isso com as leis e com a Bíblia. Como eu vou saber se é a vontade de Deus? Nós temos o Urim Tumim. O Urim Tumim é a Bíblia. Tudo que brilha com a palavra, então, amém. É a vontade perfeita de Deus. Tem tanta coisa, né, irmãos, que a gente vê nessas coisas, que Deus nos ajude a nós termos o discernimento disso. É a vontade de Deus. Aí você pensa assim, eu vou fazer tal coisa, mas eu vou ficar longe da igreja, vou ficar assim. É a vontade de Deus. Nós temos que pesar isso na balança. Amém? É tantas coisas assim na nossa vida. Você sabe o que está no seu coração. Você sabe pedir para Deus se é ou não é. Se é uma coisa que vai te afastar de Deus, você tem que saber disso, que isso não é a vontade de Deus. Que a vontade de Deus vai nos aproximar dele. Amém. Os irmãos estão compreendendo? Amém. É uma coisa muito tremenda que nós estamos meditando nessa manhã. E Deus nos ajude a isso. Nós precisamos entender essas coisas. Não importa se é bom, mas se é a vontade de Deus. Então veja só. Ele olhava e comparava isso com as leis da Bíblia. E se estivesse certo, olha só, que bonito que era, né? Os dois ali, comparando com a Bíblia, o profeta junto. Chegava ali, a vontade de Deus, então, está aprovado. Com certeza ia lá e dizia para aquela rei, né? Ia chegar no seu súdito, está aprovado, pode fazer. Mas, se não estivesse correto, sabe o que ele fazia? Ele condenava a política toda. E o irmão Brana grita assim, Deus, nos dê mais assim. Amém. E isso impressionava Isaías, porque ele nasceu profeta. Uzias se tornou um herói para Isaías, veja, mas por causa da posição por Deus, ele se tornou um herói aos olhos do justo. E talvez tenha existido muitos justos, não tem existido muitos justos, porém a coisa que nós desejamos fazer é fazer nossas vidas valer para Deus. Alguém está observando você. Aleluia. Eu quero ir aqui onde o profeta diz, parágrafo 56, ele disse, falando ali sobre influência, ele disse, agora, influência, nós verificamos que a vida de Uzias influenciou esse profeta de tal ponto que Uzias, melhor dizendo, construiu muros e fortaleceu a si mesmo e tomou de volta dos filisteus as terras de possessão que pertenciam a eles. Olha o que um homem na vontade de Deus pode fazer. Ele pode ter de volta tudo que é dele. Amém?
O que o diabo tem levado em você? Oh, meu Senhor Jesus. Porque o diabo veio só para roubar, não veio? Roubar, destruir. E ele conseguiu tudo de volta. As terras que os filisteus tinham roubado, ele conseguiu, tomou de volta para a possessão que pertencia a ele. E assim por diante. E ele conseguiu isso até que sua fama se espalhou até o Egito. E eu lhe digo, de todas as crônicas dos reis, não houve nenhum deles, a não ser Salomão, que propagou-se como Uzias. Foi um grande homem. Por quê? Porque ele estabeleceu um exemplo, ele permaneceu com Deus. Não importava o que as pessoas pensavam, o que alguma outra pessoa pensava, o que os seus políticos que tentavam influenciá-lo, ele permaneceu diretamente com Deus, Deus o abençoou e foi uma grande ajuda para esse jovem profeta. Oh, Deus. E aqui o irmão Brana traz algo muito importante para nós meditarmos nisso. Como Deus abençoa um homem que seja fiel à palavra de Deus. Você ser fiel a Deus, irmãos, não tem como dar errado. Você só tem benefício. Amém. Aleluia, você crê assim? Amém. Você ser fiel a Deus, você não perde nada. Oh, meu Deus. Não fiel à igreja, não fiel ao pastor, nada disso. Fiel a Deus. Porque quando você é fiel a Deus, você é fiel em todas as coisas. Agora, ele talvez não seja muito popular, porém será abençoado. Um homem abençoado não é tudo. Agora as pessoas têm que fazer a escolha deles. E se deseja atuar como o restante dos companheiros, ou se deseja ser abençoado por Deus. Você pode simplesmente fazer as suas escolhas. Se você vai viver como o restante deles, você será abençoado por eles. Porém, você torne todos os seus desejos para Deus. E você será abençoado por Deus. Amém. Por quem que você quer ser abençoado? Hã? Por quem que você quer ser abençoado? Por Deus. Aleluia. Ah, mas então eu estou fazendo isso e eu estou sendo ajudado. Por eles? Ou por Deus? Eu quero ser abençoado por Deus. Amém. Amém? Oh, coisa boa isso, né? Glória a Deus. Sendo assim, você tem que escolher hoje a quem servir. Como o profeta disse, lembre-se, sempre lembre do seu Criador primeiro. Em tudo que você for fazer, lembre quem te criou. Em tudo que nós vamos fazer, lembre quem te criou, quem te formou, quem que te trouxe aqui, quem que te fez. Agora vem a coisa que nós temos que permanecer firme, fiel à palavra. E o profeta vem mostrando assim: porém, quando esse rei chegou a um ponto, sendo um homem tão grande, influenciando Isaías e o justo naturalmente do seu reino, todas as pessoas estavam olhando para ele, porque ele se tornou uma grande influência. Naturalmente, no seu reino, ele chegou a um ponto que ele ficou se sentindo autoconfiante. Tem uma coisa, irmãos, que não importa onde Deus vai te colocar, porque Deus está nos levando numa altura para sermos raptados. Amém. Deus está nos levantando, não está?
mas nós sempre vamos depender de Deus. Amém. Não importa o quanto de conhecimento nós temos, não importa o quanto de educação nós tivermos, nós sempre vamos ser dependentes de Deus. Amém. Agora o profeta diz que ele chegou a um ponto que ele se sentiu autoconfiante. E é aí onde cometeu o seu engano. É aí onde tantos homens justos mordem o pó da vergonha, mordem o pó da derrota, é porque eles começam a se sentir autoconfiantes. E isso tem acontecido nos nossos dias. Deus tenha misericórdia de nós. Tem acontecido isso em nossos dias. Grandes homens pensam que sabe tudo. E quando a pessoa pensa que sabe tudo, é aí onde vem a derrota. Nós sempre vamos ser dependentes, irmão. Sempre, sempre. Amém. Até o fim da nossa vida. Desde o tempo que nós tivemos lá no último fôlego. Verdade. Nós vamos sempre ficar dependentes de Deus. Ó Senhor, me ajude. E não importa se você conhece a Bíblia, uma mensagem de capa a capa, você sempre vai ser dependente de Deus. Você começa a pensar que você tem vivido tanto tempo para Cristo. Olha o perigo, irmãos. Ah, mas eu sou da mensagem há mais de 40 anos. Eu sou 50 anos, eu sou da mensagem. Dependente de Deus. Amém. Amém? 50 anos, Matiana. Dependente de Deus. Eu dependo dele. Glória a Deus. O que eu sou sem ele? Verdade. Aqui foi a queda de Uzias, foi essa. E de tantos outros homens. E você vai olhar que o profeta vai nos mostrar que a nossa única influência é Cristo. Oh, meu Deus. Então o profeta você começa a pensar, porque você tem vivido tanto para Cristo, que não importa o que apresente diante de você, você fará a sua escolha, queira, você deseja ou não. Quer dizer, chegar a um ponto que a vontade de Deus não é mais. Já começa a fazer a sua própria vontade. E como é fácil fazer a nossa própria vontade? Nós somos feitos de vontades. Eu vi um culto do pastor Jonas falando, eu tenho tanta vontade. Tenho vontade de ir para o sul, tenho vontade de ir em tal lugar. Mas nós somos feitos de vontade passa. Mas tem a coisa real que permanece. Amém. Glória a Deus. Tem coisas que passam e vão passar. Então, irmão Brando diz, você tem que continuar a servir a Deus. Não importa o que você foi há 10 anos. Ah, mas 10 anos atrás eu era um crente fervoroso. E continua sendo. Você continua sendo. Amém. Meu Deus. Eu continuo sendo o mesmo crente, mais crente. Amém. Não menos, mais crente. Não, mas eu tinha isso, irmão, naquele tempo eu orava, as coisas ainda ora e ainda acontece. Amém. Aleluia. Hoje eu tenho mais fé. Eu não tenho menos fé, eu tenho mais fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, se nós ouvimos tanto que nós ouvimos e nós temos menos fé, então nós estamos regredindo ou estamos progredindo? Nós temos que progredir, Amém. não regredir. Ah, eu tenho fé. Tudo que você ouviu não tem, a fé vem pelo ouvir. Então o que nós estamos ouvindo não está acrescentando, não está aumentando. Meu Deus. Olha que coisa profunda isso para nós. O que está causando essa palavra no nosso coração? O que nós estamos ouvindo? O que essa mensagem nós ouvimos, mas causou tanto lá no princípio, fez uma revolução e não está causando hoje. O que mudou?
Nada. Amém. Glória a Deus. Continua o mesmo evangelho, a mesma mensagem, só que nós estamos com mais fé. Amém. Aleluia. Se você não tem mais fé, busque. Amém. Há algo errado acontecendo na sua vida. Você precisa buscar isso. Ter mais fé em Deus. Glória a Deus. Amém. E essa fé tem que ser aumentada a cada tempo, porque nós precisamos de fé de ser raptados. Nós precisamos de fé para ser transformados. Meu Senhor. Mas nós regredir? Não. Então, irmão Branham diz: não importa o que você foi há 10 anos atrás. Eu fui um crente, irmão. E nós vimos tanto testemunho. Tanto testemunho. Às vezes chega num lugar, não, irmão, Deus fez isso para mim, por mim. Olha lá no tempo do fulano, do pastor fulano, Beltrano. E hoje, irmão, eu quero ver alguma coisa de agora. Amém. Nós temos que viver o presente. O que vai contar para Deus não é o que você foi, é o que você é agora. E isso é o que conta para Deus, o que você está sendo nesse momento. Verdade, meu Jesus. Isso já é o suficiente para nós. Amém. Amém? Isso é o suficiente. Nós ver essas coisas. Então o profeta diz: não importa o que você foi há 10 anos, é o que você é agora. E o rei chegou a um ponto que ele pensou dentro de si, que ele ficou exaltado. O orgulho entrou no seu coração, e isso é o que acontece conosco. Se você me perdoa a expressão, é isso que acontece. É isso que acontece com nossas igrejas em todo o país. Pessoas boas ali dentro, algumas das melhores do mundo vão à igreja. E eu penso que os melhores do mundo vão à igreja. Amém? As melhores pessoas do mundo vão à igreja. Glória a Deus. Porém, a coisa é, o sistema organizacional fica exaltado, e é o que acontece com os metodistas, o que aconteceu com os batistas, o que aconteceu com os nazarenos, os peregrinos da santidade, os pentecostais exaltados. E agora vamos botar o pessoal da mensagem, os exaltados. O Brano fala isso, nós ouvimos no encontro. O Brano falava dos pentecostais que eram os mais próximos. E as pessoas que carregam a mensagem debaixo do braço? Meu Deus. Bom, estão compreendendo? Isso aconteceu com os nazarenos, rebeldes e egoístas e orgulhosos, para os quais não se pode dizer nada. Você vai chegar lá com uma pessoa, ele não pode falar nada. Ele sabe tudo mais ainda. Deus não consegue encontrar uma maneira de entrar em seus corações. Ele sabe mais. O pastor Adil pregou e disse: tem pastor que prega mais do que o irmão Brana. Misericórdia. Nós precisamos mais do que essa mensagem? Não. Essa mensagem é tudo para nós. Glória a Deus. Você não pode dizer nada. Deus não consegue entrar, de maneira alguma entrar em seus corações, é porque eles se tornam tão chavições que ninguém pode dizer nada. E por edificar a si mesmo em volta de argumentação com os irmãos. Fala uma coisa, tem um monte de coisa para argumentar. E eles edificam a si mesmo em torno de credos, e quando saem, eles deixam Deus para trás. Meu Senhor. E eu já vou terminar aqui. Isso acontece com os médicos, quando eles ficam tão egoístas que não necessitam de nenhuma ajuda de Deus. Meu Senhor. É aí que, quando ele não quer que mexa comigo, quando se deixa Deus fora de qualquer coisa, simplesmente eu deixo de me deixar fora
eu desejo que me deixe fora também. Olha a expressão do irmão Moreno aqui. Ele disse: quando deixa Deus fora de qualquer coisa, alguém te chama para fazer alguma coisa e deixa Deus fora, Deus não está aqui, não vá junto, fique fora. Amém? Se você souber que Deus não está lá, não vá. Por que você vai num lugar onde Deus não está? Irmão Branham dizendo aqui: quando se deixa Deus fora de qualquer coisa, simplesmente eu desejo que me deixe fora também. Porque sempre deve lembrar, primeiro Deus, sempre Deus em primeiro lugar. Amém. Hoje, tantos hoje, toma-se uma família de pessoas que começa a ir à igreja e Deus cura a pequena família e os abençoa e lhe dá o Espírito Santo em suas vidas. As criancinhas oram em volta da mesa e eles oram antes de ir para a cama. Mamãe e papai unem as mãos e oram, e enquanto eles continuarem assim, eles permanecerão sendo uma família. Olha o segredo, é continuar Amém. sendo fiel a Deus. Enquanto eles continuarem assim, eles permanecerão uma família. Porém, desde que eles consigam, antes de mais nada, eles tinham nada, não tinham nada. Um velho carro caindo aos pedaços, talvez andando por aí nele, ou talvez andando a pé. Finalmente eles compraram um bom carro, uma casa melhor, e antes de mais nada, eles então querem se aproximar do que o mundo chama de uma classe melhor, para com a qual se relacionar. E eles mudam para uma vizinhança diferente, e ali eles descobrem que se tornam influenciados pela influência errada. Você deve sempre permanecer onde o reino de Deus está. Amém. Amém? Amém. Onde o reino de Deus está. Onde a glória de Deus está se derramando. Permaneça onde você possa ser espiritualmente alimentado dia e noite. Então, antes de mais nada, as separações entram no lar. Olha só, que Deus tenha misericórdia disso. O mundanismo entra no lar. Deus tenha misericórdia. E você tem que dar graças a Deus pelo lar que Deus te deu. Amém. Que o mundanismo não tem entrado. Você vê tanta gente, irmãos, que se diz crer no profeta de Deus, crer na mensagem de Deus, e o mundo tem entrado, arrastado as pessoas de uma forma tão terrível. Você tem que permanecer aonde, irmão Branham diz assim, aonde você esteja espiritualmente alimentado dia e noite. Amém. Eles ficam exaltados. Uzias fez isso e ele se exaltou, muito orgulho. Agora nós vemos o que ele tentou fazer. Verdadeiramente ele tomou e ficou exaltado. Isso está em Crônicas capítulo 26. Nós encontramos que ele entrou no templo com um incensário em sua mão para queimar incenso ao Senhor. E ele entrou, o ministro do templo, com 80 ministros mais o seguiram e disseram: não faça isso. Uzias era um rei, ele não era um sacerdote. Só quem podia queimar incensos era o sacerdote. Mas ele achou, porque ele era um homem muito abençoado, um homem com tanta influência, que ele podia fazer isso. E ele entrou no templo para queimar incenso. E 80 ministros, sacerdotes, tentando
impedir. E dizia: não faça isso, você está errado. Você não é um ministro, você é um rei, não um ministro. E sabe qual foi a resposta, o que aconteceu? Ele ficou indignado e perdeu o controle. E o seu temperamento escapou dele, e mesmo assim ele acendeu o incensário para ir. Eu vou fazer do mesmo jeito. E Deus feriu com lepra bem ali enquanto estava ali de pé em sua ira. Eu estava entrando no templo. Ele foi ferido por lepra. E morreu leproso. E eles tiveram que tirar do templo. Pensa um homem com toda essa fama, com toda essa... Por isso, irmãos, é continuar. Amém. Você está entendendo o que o Espírito está falando para nós? Às vezes você vê tanto tempo ali, tudo servindo, fiel a Deus, de repente, porque acha que já está num nível muito alto, eu posso fazer o que eu quero. Não, gente. Deus tenha misericórdia de nós. Para nós sermos fiel até o fim. Sempre ser dependente dele. Então aqui ele diz: é aí onde nós desejamos uma lição. Este homem, o qual Deus tinha abençoado em sua capacidade, porém ele não ficou satisfeito com isso. Gente, se Deus tem te abençoado, aonde Deus tem te colocado, continue ali, fiel à palavra de Deus. Oh, Deus. Ele desejou tomar o lugar de outra pessoa. Você não pode ser nada. Você se lembra, irmão Brana diz, aquele que foi aleijado por 68 anos e foi curado lá no encontro, você sabe? Era um congressista dos Estados Unidos. Ele disse: você não pode ser nada nada que você não é. Logo isso até que é verdade. Você tem que permanecer em seu chamado onde Deus te chamou. Glória a Deus. Enquanto ele permaneceu rei, ele foi uma bênção para o povo sendo ungido. Amém. Sendo um rei. Porém, quando ele pensou que ele era um ministro, ele pensou porque Deus havia abençoado, ele podia ser qualquer coisa que desejasse. Porém, ele era uma bênção para as pessoas como rei. Porém, não uma bênção. Ele se tornou uma maldição sobre eles quando ele tomou o lugar de um ministro. Misericórdia, Senhor. Nós temos muito disso. Todos desejam levar a bola. Mas nós estamos aqui, muitas vezes nós temos que pegar e proteger quem tem a bola. Glória a Deus. O importante é o gol. Amém. Amém? O importante é o gol. Que Deus nos ajude. Amém. Nós vamos ainda continuar daqui em diante, numa outra ocasião, que Deus nos dirigir. Mas há uma mensagem para ser lida e ser meditada. Influência de um homem sobre o outro. O Brana pregou também outra mensagem intitulada Influência, em outras datas, né? Mas eu fui abençoado. Eu creio que você também foi. E isso é para nós refletirmos, para nós alinhar a nossa fé e saber que nós precisamos de mais fé. Chegar a um nível mais alto para sermos habitados. Vamos nos colocar de pé e agradecer a Deus. O Wesley, vem aqui. O Wesley vai fazer uma oração final. Glória a Deus. Aleluia. E à tarde nós vamos ter o companheirismo baseado sobre a mensagem o sinal, né? Estamos ansiosos para esse momento, para nós termos esse momento de companheirismo. Vamos agradecer a Deus.
Você veio hoje pedindo a Deus para falar com você. Eu mesmo falei, Deus, fala com a gente. Hoje é teu servo e abre nossos corações. Então agradeça a Deus de coração pelo que Ele fez. Pai Celestial, ó Senhor, como nós estamos gratos pelo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo mês que passou, Senhor. Obrigado pelas dificuldades. Obrigado pelas bênçãos. Obrigado por o Senhor estar conosco e nos deixando nós em cada um dos nossos lugares, Pai. Nós estamos no nosso posto de dever e o Senhor nos tem abençoado. Continue nos abençoando, Pai, abençoando o nosso pastor, dando unção, dando graça para ele, Senhor, e nos dá um bom dia, um bom companheirismo à tarde, Senhor, e uma boa ceia. Que o Senhor esteja presente como o Senhor esteve nesta manhã, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.